Próximo exemplo. Então, nesse exemplo, então, a gente considera uma transformação do R2 em R2, dada por e elevado a x cosseno y e elevado a x seno y. Bom, primeiro vamos analisar o que essa transformação faz. Olha só, eu posso escrever como e elevado a x vezes cosseno y, seno y, né? Lá em cálculo 2, a gente já viu curvas, né, parametrizadas desta forma, por cosseno de alguma coisa, seno de alguma coisa. Isso aqui é exatamente a parametrização do que, pessoal? Do círculo, né? Da circunferência de centro na origem e raio 1. E olha só, se eu pegar e calcular a norma deste vetor, o que vai acontecer? Eu vou, a norma deste vetor vai ser o módulo deste vezes a norma deste. Né? A norma do cosseno y, seno y, né? Mas cosseno y, seno y é um ponto da circunferência. Então a norma deste vetor é 1. Né? Então a norma aqui é 1. Então a norma deste vetor todo, ele vai ser exatamente e elevado a x. Então e elevado a x, para cada x, ele vai me dar a distância que o ponto está, o ponto do plano vai estar, da origem. Né? Então e elevado a x me dá a distância até a origem. E o y me dá o ângulo, a angulação. Tá certo? Então, à medida que eu tenho esse tipo de transformação, né, que a gente até já se deparou com algo dessa forma, lá na aula passada, a gente viu o exemplo, né, de coordenadas polares. É bem parecido com o caso de coordenadas polares. Só que aí a gente tem, né, o θ vai ser o nosso y e o raio r vai ser elevado a x. Então, é mais ou menos a mesma ideia da parte daquele exemplo de coordenadas polares que a gente viu na aula passada, ok? Então a ideia vai se fazer a mesma coisa, né? Essa transformação faz a mesma coisa que aquela lá. Então quem é a transformação jacobiana? A matriz jacobiana. Então a matriz jacobiana, como vai do R2 para R2, então vai ter duas linhas e duas colunas. Então primeira função coordenada aqui, ó. Derivada em x vai ficar e elevado a x cosseno y. Derivada em y vai ficar menos e elevado a x seno y. Okay? Segunda função coordenada, derivada em x e elevado a x seno y. Segunda transformação, derivada em y vai ficar e elevado a x cosseno y. Ok? Então essa aqui é a nossa matriz jacobiana da transformação T. Muito bem. O que a gente pode observar aqui, pessoal? Quanto que seria o determinante, né? Então, entenderam por que na aula passada a gente calculou os determinantes? A gente já calculou os determinantes para verificar, né? Quando que vai ser diferente de zero. Então, aqui, o determinante da matriz jacobiana dessa transformação T vai ser quanto? A gente vai obter, olha só, vai ficar e elevado a x cosseno vezes e elevado a x cosseno. Então vai ficar e elevado a x cosseno ao quadrado. E aqui vai ficar mais, né, por causa desse menos, e elevado a x seno y ao quadrado, tudo ao quadrado. Então vai ficar um e elevado a 2x, né, em evidência aí, porque a gente tem o quadrado deles, né, na verdade. Ok? Certo? Vai ser esse aqui vezes esse, então é elevado a 2x. Então tem um errinho aí na apostila, tem somente e elevado a x, né? Então é e elevado a 2x, que é diferente de zero, né? Então e elevado a x, né, em particular e elevado a 2x, é diferente de zero para qualquer valor de x, né? Então para qualquer ponto xy no domínio, né, em R2, aqui nessa transformação. Bom, então se seguir o mesmo raciocínio das transformações lineares, então era para essa transformação ser invertível, certo? Existir a inversa dessa transformação. Mas isso não é correto. Por quê? Porque olha só, o círculo aqui, ó, essa parte que é cosseno y, seno y, o círculo ele vai estar todo recoberto, né? Então se eu pego um ponto xy e pego um ponto xy mais 2π, eles vão chegar na mesma imagem, né? Por quê? Porque o y vai representar o ângulo. Então se eu pego um ângulo mais 2π, eu vou dar uma outra volta. Mas eu vou obter o mesmo ponto, porque cosseno vai ser igual, o seno vai ser igual.
Então, se eu fixei o x e o y eu só acrescentei 2π, então eu vou ter o mesmo ponto. Então, quer dizer que não é injetora. Então, ela está levando 2 pontos na mesma imagem, né? Então, 2 pontos distintos, que são os pontos xy e xy mais 2π, estão sendo levados numa mesma imagem, né? Então, isso significa que ela não é injetora, porque para ser injetora tem que levar cada ponto em só um elemento, né? Pontos distintos vão ser levados em imagens distintas. Ou, em outras palavras, se as imagens coincidem, então os pontos têm que coincidir para ser injetora. E não é o que a gente tem aqui. A gente tem 2 pontos distintos sendo levados numa mesma imagem. Ok? Então, por isso, aquela afirmação que a gente tinha, aquela desconfiança de que bastava que o determinante da matriz jacobiana fosse diferente de zero para a existência da inversa, não funciona. Né? Então, portanto, o determinante diferente de zero não garante a existência da inversa. Ok? Então não existe. Então, portanto, o determinante diferente de zero não vai garantir a existência da inversa. Não garante a existência da inversa e, consequentemente, o que vai acontecer? A gente só tem essa garantia para transformações lineares, tá? Então, transformações lineares, basta que o determinante da matriz jacobiana seja diferente de zero para existir a transformação inversa. Numa transformação geral, a gente já viu esse exemplo aqui, em que a gente tem uma transformação cujo determinante da matriz jacobiana é diferente de zero, mas ela não tem inversa, né? Porque ela não é injetora. Então, qual é o problema aí, né? Se a gente consegue restringir o problema, será que se a gente conseguir restringir o domínio e o contradomínio dessa transformação, a gente não consegue obter uma inversa? Vamos pensar. Então, olha só, o problema está no ângulo, né? Que o ângulo se repete. Então, vamos tirar essas voltas. Vamos pegar apenas uma volta desse ângulo, ou seja, de 0 até 2π, sem incluir os extremos para não ter recobrimento, tá? Então, ou seja, eu vou restringir a minha transformação T no conjunto A, que é formado pelos pontos x, y, onde x é real, e o y está entre 0 e 2π, sem coincidir em nenhum ponto, tá? Então, quando eu pego isso, eu estou tirando esse tipo de problema. E o que vai acontecer? Como eu tenho só o ângulo, só uma volta, e o e elevado a x, ele vai me dar distância, né? Então eu tenho agora a injetividade, né? Porque não vou ter pontos iguais, porque e elevado a x para cada x diferente vai me dar uma distância diferente, então não tem problema com um x. O y tinha problema porque ele recobria a circunferência. Só que agora, se eu pegar apenas uma variação entre 0 e 2π, eu tenho apenas uma cobertura e não um recobrimento recorrente aí. Ok? Então, restringindo a minha transformação neste conjunto A, eu vou obter uma inversa. E quem vai ser a imagem, né, da transformação sobre esse conjunto? Né? Vai ser todo o plano, exceto a parte positiva do eixo x. Tá? Então, se eu tirar a parte positiva do eixo x, a gente obtém então uma transformação bijetora entre o conjunto A e esse outro conjunto aqui. O complementar desse conjunto, na verdade, que é o plano todo menos este conjunto aqui. Né? Então, aqui é o R2 todo menos o conjunto dos x0, tal que o x é maior ou igual a zero. Ou seja, é todo o plano tirando a semirreta, né, formada pelo eixo x positivo. Tá? Então, tirei essa parte. Então, quando eu faço essa restrição, a minha transformação, que sai do conjunto A e chega nesse conjunto aqui, ela é uma transformação bijetora e, consequentemente, possui uma transformação inversa.